Olá a todos, eu sou Márcio Almeida. Esse é o vídeo de apresentação do meu trabalho de fim de curso de engenharia elétrica, orientado pela professora Letícia Hittner. E o trabalho consistiu no treinamento de um modelo baseado em Visio-Transformer para o fit de dados de espectroscopia por ressonância magnética. Trazendo um pouco do assunto do trabalho, falar um pouco sobre a espectroscopia por ressonância magnética, que será agora abreviada por MS. Ela se trata de um método não invasivo para a detecção e quantificação de metabólitos que se fazem presentes no tecido cerebral. E ela tem um grande potencial, principalmente no meio clínico, para verificar e acompanhar doenças que podem ser visíveis ou não em neuroimagem, como tumores, esclerose múltipla, desordens mitocondriais, entre outras doenças. O processo de aquisição desses dados se dá através da emissão de pulsos de radiofrequência, que ao interagirem com os prótons de hidrogênio presentes nos metabólitos da região de interesse, estes respondem com um sinal ao longo do tempo, conhecido como um sinal de decaimento de indução livre, que, ao ser transformado para o domínio da frequência, resultam no espectro propriamente dito. O ajuste espectral é uma das etapas de processamento e ela é uma das etapas mais importantes para a análise de espectroscopia, pois é dela que sai a contribuição de cada metabólito para a formação do sinal. Ela lida também com alguns aspectos como ruídos, macromoléculas de fundo, que são substâncias não parametrizadas que não são de interesse na hora da análise, e o FIT também lida com a sobreposição de sinais de diferentes metabólitos dentro da mesma faixa de frequência. Existem algumas técnicas de fitting, sendo que o modelo de combinação linear ele é o mais eficiente e mais popular para as aplicações em vivo. Essa técnica, como o próprio nome já diz, ela se utiliza de um conjunto base, conhecido como base set, que é composto por respostas individuais de cada metabólito detectável, e assim estimadas as contribuições de cada metabólito, variando a amplitude de cada sinal, somando todos os metabólitos e verificando se aquele sinal está semelhante ao sinal apressado na entrada. As soluções atualmente que utilizam o método de combinação linear e que são mais utilizadas, eles são métodos interativos, e isso acaba apresentando uma grande barreira para o uso da espectroscopia no meio clínico, quando se trata da aplicação desse método em uma grande quantidade de volume de dados, que pode levar um tempo consideravelmente grande. De forma a contornar essa situação, soluções utilizando aprendizado profundo, elas foram desenvolvidas e se mostraram superiores aos métodos tradicionais interativos. Entretanto, ambas as abordagens, iterativas e de aprendizado profundo, deep learning, eles utilizam apenas dados unidimensionais, ou seja, utilizam o tempo ou o domínio do tempo ou o domínio da frequência. E alguns estudos de espectroscopia utilizam representações bidimensionais, mostraram que é possível essas representações bidimensionais, elas podem proporcionar uma maior variedade de características que podem ser extraídas e podem ser benéficas para o aprendizado de algum modelo. Além disso, essas representações bidimensionais, elas também abrem a oportunidade de se utilizar modelos até então usados em processamento de imagem de visão computacional, como é o caso do Visio Transformer, que já demonstrou eficiência em outras aplicações de espectroscopia. Diante dos pontos apresentados, da importância da espectroscopia e do FIT, o objetivo desse trabalho foi treinar o modelo VIT para o processo de fitting de espectroscopia através da combinação linear, a fim de comparar, para demonstrar a eficiência desse modelo, comparar com a abordagem mais recente de aprendizado profundo, que superou aí os métodos tradicionais. O dataset ele é composto por sinais sintéticos devido à escassez de dados reais e por esses dados reais não apresentarem valores de referência para serem utilizados em treinamentos supervisionados. O conjunto possui um total de 13.128 sinais, que foram divididos em quatro subconjuntos. Três desses conjuntos utilizados aí exclusivamente para treinamento e validação dos modelos, né? E observando também o impacto do aumento gradativo do dataset no desempenho do modelo. E um último conjunto de teste, que utilizou a mesma quantidade de dados para o teste do modelo que servirá de comparação com o VIT. O modelo matemático para a geração é uma combinação linear dos metabólitos e das macromoléculas de fundo, em conjunto com outros fatores também de interferência, como fator de amortecimento, desvio de frequência e fase. Esse modelo simplificado, ele segue o mesmo modelo utilizado para o DQNMM, que é o modelo recente, que superou os métodos tradicionais e que será utilizado para a comparação do VIT. De forma a verificar também a eficiência do modelo para lidar com ruído, em cada sinal gerado foi inserido um ruído, uma interferência ou um ruído, né, na forma de ruído branco gaussiano.
Falando um pouco sobre a representação bidimensional, então uma de espectrogramas, que é uma representação que apresenta simultaneamente a intensidade do sinal em tempo e frequência, utilizando a transformada de Fourier de tempo curto, que consiste basicamente em enfileirar diversos espectros obtidos de pequenas janelas de tempo do sinal total, e os parâmetros da transformação para o trabalho, eles foram ajustados de forma a obter as dimensões mais próximas possíveis da entrada do bit. Não foi obtida uma dimensionalidade próxima, sendo necessário fazer alguns ajustes, tanto no eixo da frequência quanto no eixo do tempo, para se atingir a dimensão desejada. E aproveitando que, como o VIT ele é um modelo inicialmente utilizado para processamento de imagem, ou seja, possuindo imagens de três canais, vermelho, verde e azul, essa perspectiva também foi trazida para a realidade dos espectrogramas, separando as componentes real, imaginária e de magnitude desses sinais. Falando um pouco sobre o modelo, o Visio Transformer, ele se diferencia um pouco dos modelos de redes neurais convolucionais, que buscam as relações entre um pixel e sua vizinhança. O Visio Transformer, ele lida com a imagem como se fosse uma espécie de frase, onde ele separa a imagem em pedaços, como se fossem palavras, e ele busca as relações entre essas palavras para se atingir o objetivo proposto, seja de classificação ou de regressão, por causa desse trabalho. E assim ele é capaz de capturar dependências tanto espaciais quanto não espaciais para o aprendizado do modelo. A arquitetura segue a forma apresentada, onde se tem os três canais dos espectrogramas, que alimentam o Visio Transformer, cuja camada de saída é ligada a um encoder composto por três camadas totalmente conectadas de neurônios, que geram como sinal de saída os parâmetros necessários para a reconstrução do sinal, que são as 21 amplitudes dos metabólitos e das macromoléculas de fundo, o fator de amortecimento e os desvios de frequência e de fase. Falando um pouco das métricas de avaliação quantitativas, nós temos o erro percentual absoluto, o erro absoluto percentual médio, tido como MAP, o coeficiente de determinação e o número de qualidade de ajuste. O MAP, ele se trata de uma medida para visualizar a discrepância média dos valores com diferentes ordens de grandeza, que é o caso aqui, onde cada metabólito possui uma faixa diferente que pode variar em ordem de grandeza. O coeficiente de determinação, que vai ser a métrica principal para avaliar o desempenho dos modelos em comparação com o DQN e MM, que consiste que consiste em uma medida que verifica o quanto da variação da saída é explicado pela variação da entrada. Já o número de qualidade de ajuste, ele se trata de uma métrica de MRS para verificar o desempenho, a qualidade do ajuste em si, comparando o sinal de ruído original do sinal com o sinal residual obtido após o ajuste. As duas primeiras métricas, elas foram utilizadas para verificar o desempenho geral dos modelos e comparar com o DQNMM, e o número de qualidade de ajuste foi utilizado para o estudo do impacto do tamanho do dataset no desempenho do modelo. Falando em termos do coeficiente de determinação, os resultados foram organizados em termos do coeficiente de determinação para um modelo treinado com 10.000 amostras, onde foram separadas a qualidade de regressão de acordo com os intervalos apresentados. Partindo agora para os resultados, o FIT ele teve uma regressão muito boa para 7 metabólitos, sendo que em 5 deles ele conseguiu superar o DQNMM em termos de R quadrado, mas vale ressaltar aqui, desses dois metabólitos, que consistem no NA e na creatina, a diferença de desempenho foi bem próxima ali, então foi uma diferença bem pequena de desempenho ali. Para uma regressão boa ou irregular, o VIT, treinado com 10.000 amostras, obteve esse resultado para 6 metabólitos, perdão, onde ele superou o DQNMM em 5 desses 6 metabólitos. Para os metabólitos com regressão ruim muito ruim, o VIT treinado com 10.000 amostras superou o DQNMM em todos eles, em todas as 6, mas que não são resultados satisfatórios devido ao baixo valor do coeficiente de determinação. O meu destaque aqui vai mais para os metabólitos que sofrem com a sobreposição. Então, ele destaque aqui o NAG, que sofre sobreposição com o NA, o glutamato, a glutamina e o GSH, que sofrem sobreposições entre si, e a fosfocreatina, que sofre sobreposição com a creatina. Desses metabólitos,
houve ganhos consideráveis em relação ao DQNMM, que variam de 22,2% a 282,8%. Agora, para verificar o impacto do tamanho da dataset no desempenho do modelo, foi obtida a distribuição do número de qualidade de ajuste para os três modelos treinados. É, é observado que quanto mais dados disponíveis para treinamento, mais concentrado o FQN fica próximo ao valor ideal de 1, mostrando que, de fato, quanto mais dados disponíveis para treinamento, melhor vai ser o desempenho do modelo. Agora, partindo para o intervalo interquartil, observa-se que, ao aumentar o tamanho do dataset de 1.000 para 5.000, houve uma redução de 43,4 desse intervalo, ou seja, foi uma redução, um aumento considerável da concentração do número do FQN, e de 5.000 para 10.000, houve apenas uma redução de 10% no intervalo interquartil. De maneira geral, observa-se que, apesar de quantos mais dados disponíveis, mais eficiente o modelo fica, pode-se chegar a um estado de saturação onde os ganhos não vão ser mais significativos para que o modelo possa desempenhar melhor do que a situação anterior. Por fim, uma inspeção visual, que é uma avaliação qualitativa de ajuste recomendada por especialistas, observando o sinal de entrada, o sinal de saída e o sinal residual. E o que pode ser observado dessas três amostras que foram selecionadas é que o sinal de resíduo ele tem uma característica de ruído, o que mostra a eficiência do VIT para eliminar esses sinais do ajuste, onde ele não faz confusão, onde faz o mínimo de confusão entre o que é ruído e o que é o sinal original de verdade. E também para verificar questão de desempenho qualitativo também, foi obtido o resíduo entre o sinal de entrada sem o ruído e o sinal de saída. E o que pode ser observado é que foram somente pequenas porções do sinal esperado que foram eliminadas, não afetando de maneira significativa o formato final do sinal. Desses resultados, a gente pode concluir que o VIT, junto aos espectrogramas, ele mostrou um grande potencial para o fit de MRS, tanto de maneira quantitativa quanto de maneira qualitativa. Foi observado aí um desempenho superior em grande parte dos metabólitos em relação à solução mais recente de aprendizado profundo, é, tendo destaque aí para ganhos em desempenho em metabólitos que se sobrepõem, mostrando aí que o VIT ele foi capaz, com a representação por espectrogramas, ele foi capaz de extrair mais características que foram importantes para, para dar um ganho de desempenho em relação à estimação da contribuição de cada metabólito aí no sinal geral. E como as perspectivas futuras, considerando que foram utilizados dados sintéticos, é utilizar dados em vivo, ou dados reais, utilizando também técnicas de data computation para aumentar um pouco a quantidade de dados disponíveis, e também utilizar uma abordagem autossupervisionada que não necessariamente não necessita de valores de referência. Além disso, uma outra perspectiva são estudos da variação da resolução dos espectrogramas e também da quantidade de pedaços que o vídeo separa, assim buscando outras opções de ganho de desempenho para além do aumento da quantidade de dados. Então, esse foi a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso e muito obrigado.